Deus, 1 de Pedro, capítulo 5, versículo 8. 1 de Pedro, capítulo 5, versículo 8. É quase no finalzinho lá, tá, irmãos? Se você voltar do Apocalipse, aí volta Judas, ali volta João, né? 2 de João, 1 de João, 2 de Pedro, 1 de Pedro, capítulo 5, versículo 8. Acharam? Diz assim: estejam alertas e vigiem. O diabo, o inimigo de vocês, anda ao redor como leão, rugindo e procurando a quem possa devorar. Estejam alertas e vigiem. O diabo, o inimigo de vocês, anda ao redor como leão, rugindo e procurando a quem possa devorar. Algumas traduções dizem a quem possa destruir, né? Devorar, destruir. Pode sentar, irmãos, tenha bondade, que Deus, através da sua misericórdia, nos abençoe, através da sua santa palavra, em nome de Jesus. Esse texto, ele traz um alerta, uma advertência a todo o povo de Deus, ao povo de fé, aos cristãos, aqueles que estão na caminhada para a salvação. E essa advertência é de suma importância para todos nós, porque assim como habita na minha vida e na sua vida, através do novo nascimento, a pessoa do Espírito Santo, também ao nosso derredor há um adversário. E a Bíblia diz que nós precisamos estar atentos, nós precisamos estar vigilantes, porque ele está ao nosso derredor não por acaso, e nem tampouco a passeio, mas ele está próximo de mim e de você com um objetivo, com um propósito: nos destruir, nos devorar. Jesus confirma isso quando disse: o ladrão não vem senão para roubar, matar e destruir. Então, o intuito do maligno, do diabo, não é outro senão provocar algum tipo de dano, de sofrimento, de malefício na minha vida e na sua vida, porque simplesmente ele nos odeia, porque nós somos a imagem e semelhança do Deus Altíssimo, do Deus Todo-Poderoso. Isso é o bastante para ele nos detestar, nos odiar, porque quando ele nos atinge é como se ele atingisse o Criador, é como se ele se vingasse do Deus Altíssimo, do Deus Eterno. Então Jesus, através desse texto, evidentemente que não foi Cristo que escreveu aqui, eu estou citando Jesus porque ele é o inspirador de todas as Escrituras. Toda a Escritura é inspirada por Deus. Digo amém, irmãos? Sem exceção. E toda ela é proveitosa, toda ela é boa para nos ensinar, para nos corrigir, para nos educar o caminho da salvação, o caminho da redenção. E Jesus fala lá em Mateus, no capítulo 26, versículo 41, que nós devemos vigiar e orar. E essa ordem eu acredito que não está por acaso, porque quando você está atento, vigilante, quando você entende que você tem responsabilidade no reino de Deus, Jesus mostra isso através dos discípulos, né? Quando o pai de família leva aquele rapaz sofredor, atormentado por um espírito maligno, um espírito de suicídio, de morte, que horas tentava jogar ele no fogo para matar queimado, horas na água para matá-lo afogado. E o pai leva
até Jesus. Jesus não estava, estavam os discípulos. Os discípulos não puderam expulsar, passaram um vexame, uma vergonha. Jesus desce, resolve o problema, expulsa aquele mal, põe em liberdade o garoto, devolve ele liberto, livre, abençoado, aos braços do seu pai. E em particular os discípulos questionam, como se fossem vítimas naquele acontecimento. Por que não conseguimos? É como se dissesse, foi no teu nome. Nós usamos o teu nome, como é que pode? Nós fomos envergonhados. O mal nos resistiu. Nós perdemos a batalha para o maligno. Como é que tu explica isso? É como se eles estivessem reivindicando de Jesus ali uma satisfação. E Jesus é bem claro na resposta. Primeiro chama eles de incrédulos. Até quando estarei convosco que ainda sofrerei? E depois diz para eles o seguinte: há certas castas de demônios que não saem, senão pela oração e pelo jejum. O que Jesus quer dizer com isso? Que há responsabilidades no reino que são nossas, que eu não vou poder terceirizar para outras pessoas fazer no meu lugar, ou muito menos vou poder jogar no colo de Deus como se ele fosse um faz-tudo, e eu não preciso fazer nada. E automaticamente o que eu preciso para vencer o mal vai cair no meu colo, de brinde, de presente. E aqui Jesus está mostrando que não é assim. Quando ele orava e jejuava, os discípulos comiam e dormiam. E agora nesta batalha eles são envergonhados porque não fizeram o que deveria ter sido feito. Não estavam vigilantes, atentos, alertas, com as suas responsabilidades, com os seus deveres. Orar e jejuar não é um pedido, é praticamente uma ordenança do Filho de Deus. É uma preparação que todos nós precisamos para sufocar as obras da carne, para estarmos preparados para encarar o diabo de frente e vencê-lo para a glória de Deus e no nome poderoso de Jesus Cristo. Mas eles negligenciaram, brincaram com coisa séria. E quando Jesus diz e compara o diabo com um leão, é interessante porque a Bíblia diz que ele está como leão, rugindo para ver quem possa devorar. Eu fiquei pensando nisso, né? Porque se você vai para a natureza, isso parece que não faz sentido. Porque um leão, quando vai atacar a sua presa, ou quando ele vai devorar a sua presa, ele não ruge. Na verdade, ele não faz um barulho sequer, sorrateiramente. Ele se aproxima o máximo possível da sua presa para que ela não lhe veja, para que ela não o escute e fuja e ele não possa colocar as suas garras sobre a presa. E a Bíblia aqui diz que o diabo é o contrário. Antes de colocar as garras em mim e você, ele ruge como leão. E aí eu fiquei pensando, por que ele ruge como leão? Ou seja, ele precisa anular primeiro a minha fé e a sua fé em Deus para depois conseguir nos atingir, nos tocar. O rugir é provocar medo. É quando ele consegue colocar dúvida. É quando ele consegue sugestionar os teus pensamentos, dizendo que Deus talvez não te ama, ou Deus não se preocupa com você, que você está aqui abandonado, você está sozinho e que para ti não tem mais jeito. Quer dizer, ele pinta um quadro, ruge como leão, para colocar medo, intimidação, pavor. E com isso, ele anula a fé. E o justo viverá pela fé. Sem fé não é difícil, sem fé é impossível agradar a Deus. Aí você pode gritar aqui, você pode
cantar mais alto do que todo mundo, mas se não houver fé, nada substitui a fé. A fé é algo primordial para que Deus possa agir na minha vida e na sua vida. Não é emoção, não é também preocupação, não é ansiedade, não é o quanto você está preocupado ou o quanto você chora no culto, mas o quanto você é capaz de confiar no que está escrito na palavra de Deus. Digo amém, irmãos? Que Deus não é homem para que minta, nem filho de homem para que se arrependa. Então Deus está dizendo o seguinte: estejam atentos, porque quando você está distraído, às vezes você vai trabalhar para o diabo sem perceber. Será, bispo? Muitos de nós, infelizmente, já caímos nessa armadilha. O próprio Pedro estava trabalhando para o diabo e Jesus percebeu isso. Para trás de mim, Satanás. Não é que o amigo dele era diabo, mas o diabo estava momentaneamente usando a boca e as palavras do seu melhor amigo. E Jesus percebeu e repreendeu e neutralizou a ação do diabo na vida do seu amigo, do seu companheiro chamado Pedro. E às vezes, irmãos, o inimigo ele vem assim, introduzindo pensamentos, e a gente não está atento, e aquele pensamento entra. De repente o pensamento vira um desejo. E um desejo, para se transformar numa ação, é um abrir e fechar de olhos. É rápido. Vou dar um exemplo. Um pensamento de trair a esposa. De repente vira um desejo. E aquele desejo se torna uma ação. O que você fez? Você acabou de trabalhar a favor de Satanás. Você se tornou um instrumento nas mãos do diabo. Você desobedeceu um mandamento, uma palavra que traz para nós a graça de viver numa família saudável, abençoada e feliz, aonde a honra, aonde a fidelidade, aonde há amor. Digo amém, irmãos? E de repente o diabo coloca um pensamento que virou um desejo, o desejo se transformou numa ação. E através de você, porque ele é um espírito, ele não tem boca, ele não tem um braço, ele não tem perna, ele precisa de alguém como nós para se manifestar aqui, para colocar os seus projetos em ação aqui na terra. E de repente ele usa a própria pessoa para destruir a própria vida. E ela não percebe. E ela vai lá e faz. Ela vai lá e cede aquele desejo. E aí faz o que tem que fazer. Perde a família e todo mundo sofre, né? O casal sofre, os filhos sofrem, os avós sofrem e todo mundo perde. Por quê? Porque esta é a missão do diabo: roubar, matar e destruir. Família é projeto de Deus. Digo amém, irmãos? Só que às vezes, por nós não vigiar, nós deixamos que pensamentos, desejos e ações venham trabalhar em favor de Satanás contra a nossa própria felicidade. Muitas coisas você vai vencer, não é porque um anjo vai vir do céu e milagre vai se tornar como arroz e feijão para você todo dia. Muita coisa vai melhorar na tua vida quando você estiver atento, quando você estiver apercebido na voz do Senhor, na palavra de Deus, naquilo que Deus tem falado ao teu coração através das Escrituras. Através da palavra, Deus nos livra do mal. Amém, Jesus? Ele nos protege da única coisa capaz de separar você de Deus: o pecado. Nada consegue separar você de Deus. Não, nem o diabo, nem o inferno inteiro consegue separar você de Deus. Mas os nossos pecados fazem isso, diz a Bíblia, fazendo com que Deus não nos ouça, diz a palavra. Então ele nos induz,
E quando nós caímos, porque nós não estamos atentos, nós vamos lá e pisamos na palavra, nós rompemos a aliança com o Criador, cedemos a um desejo maligno implantado pelo diabo. E aí depois, irmão, ele tira a mão e ainda, diz a Bíblia, ele é o acusador. Ele faz você errar e ainda acusa você. Viu o que ela fez? Viu o que ele fez? E ele está certo. Foi você e fui eu que fiz. Porque a responsabilidade de dizer não é nossa. Porque aqui Deus está dizendo, estejam alertas. Isso é para mim e para você. Se Deus está mandando esse recado para mim e para você, quer dizer que é da nossa alçada estar atento, vigilantes. É nossa responsabilidade não deixar o diabo implantar na nossa alma, no nosso coração, no nosso ser, pensamentos nocivos, malignos, destrutivos. E para isso nós precisamos não só de atenção, mas de oração. Amém, Jesus? Vigiai e orai. Comunhão com Deus, relacionamento com Deus, intimidade com Deus, porque Pedro, ele se equivocou várias vezes, mas graças a Deus ele sempre teve uma qualidade que às vezes falta no cristão, que é a capacidade de se arrepender, reconhecer os erros. Pedro conseguia voltar atrás, Pedro conseguia reconhecer quando errava, quando falhava. E numa certa fase da vida dele, ele achava que era autossuficiente, que ele podia ser fiel a Deus por força de vontade, apenas confiado na sua fidelidade, na sua promessa de fidelidade. E aí Jesus vai lá e dá um choque de realidade nele e diz, não é do jeito que está pensando, tu vai me negar hoje 3 vezes. Não é amanhã, não é o mês que vem, é hoje. Hoje. E tristemente isso acontece, vai lá e se cumpre. Fica registrado mais uma falha de Pedro, que também muitas vezes é a nossa falha. Porque quando você começa a servir a Deus no automático, mas você não tem aqueles momentos de intimidade com o Senhor. Amém, Jesus? Você é uma pessoa boa. Se é que dá para chamar o ser humano de bom, né? Bom é um só, que é Deus. Já disse Jesus, mas você procura ser, vou mudar o termo, você procura fazer as coisas certas, só que às vezes é no automático, você não ora, você não tem aquele lugar secreto para se comunicar, para interagir com o Senhor, para renovar suas forças, para declarar o teu amor, para adorar, para dizer o quanto você é dependente, que você precisa dele, que você não é nem capaz de ser fiel se não for a presença dele na tua vida, o agir do Espírito Santo no teu ser, no teu íntimo, no teu interior. Então não é só estar atento, digo amém, irmãos, mas manter um hábito de oração, de intimidade, de comunhão com o teu Deus, sempre na dependência, se escondendo em Jesus, que diminua eu, mas cresça o Senhor, diz a Bíblia. Que diminua eu, mas cresça o Senhor, que apareça o nosso Deus na nossa vida. Como é que a gente consegue isso? É no relacionamento, é no joelho dobrado, é na intimidade, é lá no quarto fechado, você e ele, digo amém, irmãos, e mais ninguém, ninguém te ouvindo, ninguém te escutando, ninguém participando, é você e ele, você e ele. Jesus fazia isso constantemente, irmãos. E você acha que ele fazia isso para bonito, para enfeite? E por que a Bíblia registra quantas vezes ele subiu ao monte para orar ao Pai sozinho? Não levava parceiro, não levava amigo, não levava ninguém. E ele recomenda depois para nós, vocês não vão ser como os fariseus que vão para as praças se aparecer, se mostrar santo, né? Que jejuo, que oro, que não sei o quê, mas só com o intuito de se mostrar aos homens. Em verdade, digo que eles já receberam a recompensa dele, que será os aplausos de um e a crítica de outros. Alguns vão achar bonito o que eles fazem, outros vão criticar, já estão recompensados. É essa a recompensa que o fariseu consegue agindo dessa forma. Mas vocês não,
Vocês, quando orarem, fechem a porta do quarto de vocês e orem em secreto ao vosso Pai. E o vosso Pai que vê, que ouve em secreto, publicamente vos recompensará. Amém, Jesus? A tua intimidade com Deus, irmãos, ela explode para fora, você não consegue conter, ela se manifesta na tua vida. Você vai chegar em lugares e a tua presença, não é tu, porque tu não é nada, mas Deus em ti, aquela comunhão que você conquista na intimidade, no relacionamento, ela se manifesta e diz, publicamente eu te recompensarei. O que acontece? Você chega e de repente diz, meu Deus, tu chegou aqui, a dor foi embora. Tu chegou aqui, parece que eu já estou em paz, eu estava aflito, parece que o meu coração se acalmou, só de tu chegar aqui. Na verdade, não é você, mas aquele que está em você. Ele se revela lá fora, ele se manifesta através de você. Você é um embaixador de Cristo na terra. Você não é Ele, mas você representa Ele aonde você está. Digo amém, irmãos? Então, esteja atento, porque assim como o diabo quer usar você para se auto-sabotar e destruir a tua felicidade, o Espírito de Deus quer usar você para construir uma vida abundante, abençoada e vitoriosa em Cristo Jesus, o nosso Senhor e Salvador. Amém? Se você deixar, se você permitir, se você quiser, se você disser amém, assim seja, eu quero, é tudo que eu quero, ser guiado por Deus, conduzido por Deus. Eu quero que o Espírito Santo possa reger os meus passos e os meus dias. Eu não quero servir de marionete para o diabo implantar pensamentos malditos, malignos na minha mente e eu ir lá praticá-los, destruindo a minha vida. Foi o que ele fez com Adão e Eva no paraíso. Não é assim. Vê que ele induz você a pecar contra Deus. Por quê? Porque quando você peca, você se separa. Quando você se separa, a Bíblia diz, para que Deus não te ouça. O pecado te separa para Deus não te ouvir. Está lá em Isaías. E aí o que acontece? Ali ele coloca as garras, aí devora, destrói. E é rápido. Você dorme de galoche, irmãos, você facilita, você brinca com as coisas sérias e o diabo não precisa de muito tempo, às vezes, para arrebentar com um lar, destruir uma vida, arruinar uma história, às vezes, de felicidade. É como um furacão. É minutos e aonde ele passa fica só escombro, só ruína, só história para contar. Não permita que isso aconteça na tua vida. E a responsabilidade é minha, é sua, segundo a carta de 1 Pedro 5:8. Amém, Jesus? Estejam alertas, estejam vigilantes. O vosso inimigo, o diabo. Só para abrir um parênteses, acho que todo mundo sabe disso, mas não custa falar. Quando a Bíblia diz o diabo anda ao vosso redor, o diabo não é onipresente, tá, irmãos? Então, quando a Bíblia diz o diabo aqui, não é o diabo em si. Às vezes pode ser, mas a maioria das vezes é os seus representantes, é os demônios. O diabo não é como Deus, que pode estar em 200 lugares, 500 lugares, em qualquer lugar ao mesmo tempo. Ele não é onisciente, onipresente, onipotente como o nosso Deus. Então, quando a Bíblia diz aqui o diabo, ele está falando do diabo e de toda a terça parte dos anjos que se rebelaram contra ele hoje infestam os ares, diz a Bíblia, e que são como a areia da praia. Ou seja, são tão numerosos que é difícil de enumerá-los, de contá-los, de dizer quantos são e o quanto eles atuam neste mundo. A Bíblia diz: o mundo é mau e jaz no maligno, ou seja, sobre a influência das trevas. Então, quando a Bíblia diz o diabo, não é o diabo. Às vezes pode ser ele, pode, claro, mas às vezes é o seu representante, às vezes é um demônio que está ali
ao nosso derredor, procurando uma oportunidade para colocar as garras. Cabe a mim e a você não permitir isso, estando vigilantes e andando sob a luz da palavra de Deus. Amém, Jesus? Se você estiver na palavra, não tema. Digo amém, irmãos? Não tema, porque Ele é contigo, irmãos. E 1000 cairão do teu lado, 10.000 à tua direita, mas você não será atingido. E a Bíblia diz, mesmo que o justo caia 7 vezes, ele não ficará prostrado, ele se levantará pelo poder de Deus em nome de Jesus. Vamos nos colocar em pé? Que Deus abençoe você. Não deixe o inimigo te usar. E sempre o intuito dele é fazer você pecar contra Deus. É a única chance que ele tem de tocar na tua vida. Não tem outra forma, não tem outra maneira. Deus é fiel. Amém, Jesus? Só que no caminho de Deus não tem jeitinho, né, irmãos? Não teve jeitinho nem para Jesus. Se possível, passe esse cálice. Não, não é possível. Quer salvar pecador, tem que morrer. O salário do pecado é a morte. Não tem jeitinho com Deus. Nem para Jesus, não vai ter para mim, não vai ter para você. Nem os anjos foram poupados. E às vezes a gente acha que para nós Deus vai abrir uma exceção. Eu não preciso fazer isso, que eu sou o amigo de Deus, né? Sou o cara, sou a última bolacha do pacote. Você se equivoca com isso. Não há jeitinho nem para mim nem para você. Ou nós andamos no caminho de Deus, ou infelizmente o diabo vai acessar a minha vida. E Jesus disse que ele não acessa para bonito, ele acessa para devorar, para destruir, para arrebentar, irmão. Que Deus nos ajude. Amém? Senhor, meu Deus e meu Pai, eu te agradeço por essa palavra, que eu sei que ela não é minha, de mim nada tem para oferecer à tua igreja. Eu te bendigo, eu te exalto por este momento de reflexão, meu Deus, que nós hoje dedicamos para meditar nas Escrituras, junto com a tua igreja, o teu povo, que deixou o seu descanso de lado, deixou a sua casa em segundo plano, para poder marcar este encontro, que não é com o pastor, não é com os irmãos, embora nós gostamos muito de estarmos juntos, nos renovamos, meu Deus, com a presença dos nossos irmãos aqui, mas a causa de estarmos aqui é o Senhor, meu Deus, é a tua presença, é o teu nome que nos atrai para este lugar, é o teu nome, meu Deus, que faz a gente largar tudo, deixar tudo, e às vezes é com sol, às vezes é com chuva, há momentos aqui com frio, outros com calor, e nada tem impedido de nós consagrarmos um tempo da nossa vida para estarmos aqui nesta casa de oração. E aqui juntos, irmanados, numa só fé, no nome poderoso de Jesus, te adorar, oferecer o nosso culto, a nossa adoração, a nossa fé, a nossa devoção. E é o que nós fazemos agora, Pai. Pedimos que o Senhor receba este culto, receba toda adoração, toda ação de graça, receba, Pai, em nome de Jesus, pela tua bondade, confiados na tua misericórdia que não tem fim, é nela que nos agarramos, pois ela é a causa de estarmos em pé, diz a Bíblia. Então, pela tua bondade, a tua misericórdia, ouve o teu povo, a tua igreja. Hoje nós estaremos colocando as nossas mãos sobre a tua palavra, ali em Mateus 7,7, aonde está escrito, meu Deus, e foi o próprio Cristo quem falou: pedi e dá-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abri-se-vos-á, pois aquele que pede recebe, o que busca acha, quem bate a porta se abre. Quando o teu povo, a tua igreja, colocar as mãos sobre a tua palavra e ali pedir, meu Deus, que o Senhor possa ouvir, responder, atender, pela tua bondade, pela tua misericórdia, não que o Senhor nos deva alguma coisa, não que nós possamos te cobrar alguma coisa, mas pelo teu amor, meu Deus, pela tua bondade, pela tua misericórdia e pelo cumprimento da tua palavra,
o Senhor nos ajude e nos abençoe, nos responda nesta noite com poder, que o Teu Espírito Santo, Pai, possa se mover em nosso meio, e aquele que pedir saúde seja sarado, seja curado, aquele que pedir, meu Deus, salvação, seja salvo, que o Senhor tenha misericórdia, que o Senhor, meu Deus, estenda a Tua mão para aquele que pede hoje uma porta aberta de trabalho, pão nosso de cada dia. Não deixa este filho, esta filha desamparado, meu Deus. Que o Senhor abra a porta do trabalho, do emprego, do pão, do sustento, com dignidade para os seus familiares. Repreenda o devorador, repreenda a miséria. Que o Senhor abençoe a Tua igreja com saúde, com paz. Nós te pedimos e desde já te agradecemos, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Amém, Jesus.